Olá, começa agora mais uma edição do programa TV OAB. Veja os destaques. OAB Piauí e Procon renovam parceria para a defesa dos direitos do consumidor. Lei do estágio completa 4 anos e transforma o setor em todo o país. E mais, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil estuda aplicar aproveitamento da primeira fase do exame de ordem. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil está analisando o aproveitamento da primeira fase do exame de ordem. O advogado Eduardo Diniz dá detalhes na entrevista. Olá! O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil estuda aplicar uma espécie de repescagem no exame da ordem. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós recebemos no estúdio da TV OAB o advogado Eduardo Diniz. Olá, doutor. Tudo bem. Então, essa questão da repescagem, como que vai funcionar? O aluno passa na primeira fase, se ele não passar na segunda, a primeira pode servir para o próximo exame? Como vai funcionar? Bom, a ideia é exatamente essa, né? O exame de ordem, ele não é um produto acabado. Ele obviamente, está aberto a mudanças, a uma evolução, dependendo dos interesses da instituição, da Ordem dos Advogados do Brasil, e ouvindo os anseios de quem tem interesse na realização desse exame, de quem participar da realização desse exame, que são exatamente os bacharéis em Direito que querem ingressar nos quadros de advogados. Então, como é um produto acabado, há a possibilidade de uma evolução, de mudanças, de paradigmas, e uma delas é nesse sentido. Eu não gosto nem de chamar assim repescagem, eu gosto de chamar de aproveitamento. É uma ideia antiga em que você aproveitaria a primeira fase. Se nós formos fazer uma comparação com outros países, por exemplo, em que o exame de ordem ele é até mais rígido, lá em outros países não é chamado de exame de ordem, é exame de proficiência, de suficiência, existem outros termos que são utilizados. Mas, por exemplo, existem países que há o jubilamento. Como é que funcionaria o jubilamento? O examinando faz por 3 vezes e, reprovado nessas 3 vezes, não poderia mais fazer mais. Em determinadas nações, nós temos a necessidade dele fazer um curso novamente e outros fecham a porta e ele não poderia mais entrar para se tornar advogado. No nosso país, a coisa é muito diferente. O exame de ordem, eu acho até que é muito fácil, né? E aí seria mais uma forma de você não facilitar o exame de ordem, porque as provas continuariam da mesma forma, as exigências seriam as mesmas. Mas seria um mecanismo de possibilitar que o aluno se preparasse melhor para a segunda fase. Quando você tem 2 fases, ele às vezes se prepara bem para a primeira e peca na segunda, ou então investe na segunda fase e termina esquecendo a primeira. Vamos dizer, seria um mecanismo para dar essa possibilidade de acesso mais rápido à segunda fase. É uma proposta da OAB do Mato Grosso do Sul, né, já agora firmada, mas essa discussão há muito tempo existe. Há muito tempo existe. Então, de certa forma, o meu ponto de vista seria no sentido de se salutar essa possibilidade. E essa mudança, no caso, se ela realmente vier a ser aplicada, que mudanças ela vai trazer, que melhorias ela pode trazer para a advocacia em geral? Bom, qual é a vantagem para a advocacia? Bom, eu acho que acaba com esse discurso de que o exame de ordem é para reserva de mercado, que não é uma verdade, né? O exame de ordem ele não gera uma concorrência, você concorre consigo mesmo. Então você não tem uma classificação, você não precisa tirar o primeiro lugar, isso não é necessário no exame de ordem. Então não há essa reserva de mercado. Então essa medida poderia, né, até mesmo diminuir essa informação equivocada de que seria uma reserva de mercado. Eu vejo que também não poderia ser, por exemplo, essa repescagem, né, esse aproveitamento, não poderia ser feito, vamos dizer, de forma perpétua.
ele aproveitaria uma vez ou duas vezes, 3 no máximo, já sendo bem benevolente, mas por quê? Porque ele aproveitaria, passou na primeira fase num determinado exame, ele levaria essa primeira fase para uma vez, 2 vezes, e não conseguindo lograr êxito na segunda fase, zeraria tudo e teria que começar tudo de novo. Por quê? Porque senão nós teríamos aí um desvirtuamento da própria essência do exame de ordem, que é examinar. As pessoas, elas têm que tirar esse problema de participar de exames, de avaliações. Todo dia nós somos avaliados. Todo dia nós somos avaliados. O exame de ordem é uma forma de avaliação, mas não deve ser encarado como obstáculo intransponível, não deve ser encarado como uma barreira. O exame de ordem é nada mais, nada menos do que uma fase em que aquele que deseja ser advogado tem que passar para conseguir ingressar nos quadros. Assim como eu, se quiser me tornar magistrado, eu faço concurso público para a magistratura, para o Ministério Público, para delegado de polícia, para serventuário da Justiça em geral, tá? Por quê? Porque eu tenho esse desejo, eu passo por essa fase da minha vida. Eu não coloco, a partir do momento em que eu tiro o exame de ordem do meu pensamento de que é um obstáculo, eu facilito, inclusive, a possibilidade de ingressar nos quadros da OAB, porque o exame de ordem vai ser uma passagem apenas, e não um obstáculo. Tá ótimo, então, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e coloco à minha disposição para qualquer esclarecimento a mais. Obrigada. No próximo bloco, Lei do Estágio completa 4 anos. A OAB sempre foi uma instituição muito forte, muito presente, com atuações muito marcantes, tanto no que diz respeito a iniciativas relativas aos advogados, bem como com relação à própria sociedade. E pensando nisso, em criar um canal de integração e de interação entre a sociedade e a advocacia, que a Ordem decidiu há um ano criar a TV OAB. E nós estamos, pois, com um ano de afirmação dessa iniciativa, comemorando um ano de muito trabalho, um ano de intensas realizações, no sentido de propagar todas as iniciativas da nossa instituição para a classe e para a própria sociedade. Eu quero parabenizar todos aqueles que fazem a TV OAB, a todos da nossa equipe técnica, a todos os advogados que contribuíram com as matérias ao longo desses anos, a todos que integram a nossa instituição e à sociedade por assistir e fazer chegar até ela essas nossas informações, as nossas iniciativas. E fazer votos para que esse ano que nós estamos comemorando, esse primeiro aninho, seja um grande degrau de uma grande caminhada que teremos ainda pela frente, comemorando vários e vários outros anos de imenso sucesso, de excelentes iniciativas como essa. Parabéns a todos que fazem a TV OAB. No dia 25 de setembro, a Lei do Estágio completou 4 anos. Nesse período, ela transformou o setor em todo o país. Veja na matéria os principais pontos e alterações. Em setembro, a Lei do Estágio completou 4 anos. Durante este período, ela transformou o setor em todo o país. Diversas alterações foram causadas na vida de milhões de estudantes, empresas e instituições de ensino do país. Só em 2011, o Brasil criou mais de 2 milhões de postos de trabalho, muitos deles dedicados aos jovens. Para o advogado trabalhista Luiz Cineas, esta lei tem sido cumprida em partes, e um dos principais motivos do descumprimento é o desvio de funções. A lei do estágio, ela veio para melhorar a relação entre o estagiário, entre a instituição de ensino e entre o tomador de serviço. Agora, é uma lei, a atual lei, a 11.788, que é de 2008, ela é recente no mundo jurídico. Só que antes nós tínhamos uma outra lei,
que foi superada por essa de 2008, e a anterior, ela vinha sendo descumprida sistematicamente. Com essa nova lei, o que se verifica é que há uma maior preocupação dos tomadores de serviços, das instituições e dos estagiários no cumprimento da lei. Não quer dizer, contudo, que ela esteja sendo sempre cumprida no universo trabalhista, né? Especialmente nas grandes cidades, o que se verifica são pequenos descumprimentos de algumas cláusulas legais. O advogado explicou ainda que o cumprimento da lei do estágio é importante não apenas para o estagiário, mas também para a empresa contratante e para a instituição de ensino. O estagiário, ele tem diversos benefícios. O tomador de serviço também, né? Eu costumo usar essa expressão tomador de serviço e não empregador para estagiário, porque o estágio não cria vínculo de emprego, certo? Então, o estagiário ele não vai ser um beneficiado, por exemplo, pelos benefícios previdenciários. Ele não é contribuinte obrigatório, né? Então, isso diminui o custo empresarial. Ao mesmo tempo, você vai ter dentro da empresa uma pessoa que está interessada em aprender um ofício. Ou seja, ele, apesar de não estar totalmente capacitado, porque ele está lá para se capacitar, mas ele está empolgado. Ele é uma pessoa que tem dinâmica, é uma pessoa que está numa tentativa de obter um espaço no mercado de trabalho. Então, todo mundo que está entrando no mercado de trabalho e começa pela via do estágio, tem mais facilidade de ser aceito no mercado de trabalho, ou naquela empresa que ele fez o estágio, ou em outra empresa, concorrente ou não. Estagiando há 3 meses no Ministério Público Estadual, o estudante de Direito Lourival de Carvalho afirma que as mudanças na lei do estágio só vieram para beneficiar o estagiário. Mas, em contrapartida, alguns insistem em descumpri-la. A lei, né, que regulamenta a atividade do estagiário, ela foi um avanço, assim, no sentido de coibir com as práticas o desvio pedagógico do estágio, né, que é principalmente voltado para o processo educativo do estudante, alternar teoria e prática. E a lei do estágio veio justamente para regulamentar e afastar, por exemplo, que o estagiário ele não cumpra com essa função educativa e exerça, por exemplo, substitua a função de um empregado ou de um funcionário público. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor renova convênio com o PROCON e apresenta proposta contra a Eletrobras. Veja na matéria. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, renovou na última semana o termo de cooperação com o PROCON. A parceria entre esses dois órgãos permitirá ações mais concretas no que diz respeito à garantia dos direitos do consumidor, a exemplo da fiscalização nos postos de combustíveis no ano de 2011. De acordo com o advogado Roberto Jorge, essa parceria é de grande importância. A OAB ela preza sempre em maximizar o atendimento ao consumidor. Diante dessa vontade é que surgiu em 2010 essa ideia de fazer essa parceria com o PROCON, nessa defesa de facilitar o acesso, de acelerar os procedimentos. Na oportunidade, a OAB Piauí apresentou ao PROCON uma proposta de representação junto à Agência Nacional de Energia Elétrica para ajuizamento da ação civil pública contra a Eletrobras, a fim de que a empresa seja impedida de retirar e realizar perícia nos medidores dos consumidores piauienses. Acontece que essa medida está sendo um tanto quanto arbitrária, que não está dando direito de defesa ao consumidor, que se vê simplesmente lesado da sua perspectiva de contestar ali de imediato aquela situação. Muitas vezes há contadores na residência de 20, 30 anos, em que o lacre já está rompido. Então, essas medidas, quando são levadas lá para a central, a Eletrobras leva para a sua sede, elas apenas digam que houve uma irregularidade no medidor e já aplicam uma multa. O promotor Cleandro Moura, coordenador do PROCON, falou sobre a importância desta parceria. Parceria entre a OAB e o Ministério Público através do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, é muito importante. Já foi
já está sendo revalidado, já foi firmado em 2010 e nós estamos apenas ratificando as normas de cooperação técnica entre as duas instituições. Para o coordenador, a conduta da Eletrobras de retirar os medidores para apuração de irregularidades tem se tornado constante. O problema é que a Eletrobras ela mesma faz a aferição dos seus medidores de consumo. A intenção do PROCON, até para que não haja parcialidade, é que a verificação dos medidores em que a Eletrobras aplica multa com base na adulteração, que seja feita a verificação deles por um instituto de metrologia independente, como o Propimetro ou o IMEP, ou uma outra instituição no estado do Piauí credenciada. Foi retomado o serviço de previdência para os advogados piauienses. Confira na reportagem mais detalhes e os serviços oferecidos pela OAB-Prev. Pensando nos advogados que querem garantir um final de carreira tranquilo e com uma boa aposentadoria, foram retomados os serviços da OAB-Prev. A OAB-Prev, como os colegas já devem saber, é justamente o plano de aposentadoria complementar. Então, o colega que vislumbra, que vive exclusivamente da advocacia, ele tem à sua frente, anos após o início de suas atividades, não tarda, chega o momento da aposentadoria. Então, o colega já deve ir como advogado militante, se preocupando com o futuro, sim. Tanto que estamos incentivando a que os jovens busquem esse plano, justamente para que eles, quanto mais cedo se paga um plano de previdência privada, maior o acúmulo financeiro para desfrutar dos benefícios, que são justamente a aposentadoria, a complementação. Dentre os serviços oferecidos pela OAB-Prev estão a aposentadoria programada, em que o advogado determina o valor da contribuição e a partir de quando deseja começar a receber seu benefício. A aposentadoria por invalidez, que concede uma renda mensal em caso de acidente ou doença, e a pensão por morte, que garante uma renda mensal para os beneficiários do advogado. Nunca é cedo para se preocupar com o futuro. É o caso do advogado Bruce Cordão, que já aderiu à OAB-Prev e se sente tranquilo no caso de possíveis eventualidades. Eu acho que a importância de aderir a esse fundo de pensão da OAB-Prev é uma preocupação que qualquer profissional liberal deva ter, principalmente nós advogados, porque por ser um profissional liberal, a gente não se preocupa tanto com o nosso futuro nosso, futuro dos nossos filhos, da nossa família. Então você tendo essa previdência privada garantida, que às vezes os advogados buscam essa previdência até nos próprios bancos particulares, os bancos privados, é importante por quê? Porque você está aderindo a uma previdência privada da nossa instituição, que é a OAB. Então, para nós passa uma maior credibilidade e uma segurança do nosso futuro. Então, hoje eu sei que eu sou um advogado, um profissional liberal, que eu estou assegurado caso eu venha me tornar incapaz, seja qual for o acontecimento, ou então tendo a minha aposentadoria garantida através da nossa instituição, que é a OAB. Mais informações sobre a OAB-Prev podem ser obtidas no site da Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil, www.caap.org.br. O programa TV OAB fica por aqui. Lembrando que para participar é só enviar sugestões para o e-mail tvoabpi@gmail.com ou acessar as redes sociais pelo Twitter, @OABpi, ou no Facebook OAB Piauí. O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, com reprise às sextas-feiras.